Não, fazer meme com o quê? Com o meu peito que não é pra ficar baixo? Vai saber. Amamentação, gente, tudo a ver. E o assunto polêmico de hoje? Amamentação. Sonho ou pesadelo? Roda a vinheta. Olá, mamães, gravidinhas, mulheres, tentantes, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Sem Caretice, o podcast das mães Sem mimimi. Bom, o episódio de hoje tá incrível, tá? Vocês precisam ver até o final, porque hoje, como vocês já viram, vamos falar de amamentação. Então, você que sonha em amamentar, né? Vê aí as mães amamentando e fala, nossa, é o meu sonho. Será que é tão um sonho mesmo? Né? Você já ouviu falar de bico rachado, empedrado e todas essas coisas? Bom, assiste até o final que hoje a gente vai trazer aí solução para esse problema. Sim, Tá? ou pra você, né, que tá no olho do furacão, né? Não sabe se Exatamente. continua, se não continua, porque o negócio tá difícil. Precisa mesmo até 2 anos, aquela coisa Preci- toda. O RN precisa, né? Porque às vezes é tão dolorido que fala, será que tem necessidade? Brincadeiras à parte, com certeza precisa, mas... E vamos falar também sobre o Agosto Dourado. Estamos no mês de agosto, acabamos de sair aí da semana, né, mundial do aleitamento materno. Vamos falar sobre tudo isso hoje, mas antes, os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores, patrocinadores. Fala aí, Nani. Vamos começar falando da Mousse Semijoias. Ó, vocês já... Vou até tirar o meu microfone. Para fazer uma publi de respeito. Nós estamos com as peças da Mousse Semijoias. Tá certo, Peças... né? Opa! Peças para Olha todas só. as ocasiões, para elevar a autoestima da mulher, para você mamãe, para você não mamãe. A Mousse Semijoias, ela tem peças lindas, casual, vai do estilo tanto mais sofisticado quanto mais básico, para aquela mãe mais neutra, né? Para aquela mulher mais neutra, mais básica. Minimalista, hoje é o termo que tá, né? Isso. Minimalista. A Mousse Semijoias trabalha com diversos banhos, né? Com uma diversa linha, né? Com os banhos também, tanto no dourado quanto no prata. E E hoje a gente escolheu todas no banho de prata, olha só que Sim. lindo. Né? Depois- Combinando com os nossos looks. vocês estão vendo também nas nossas redes algumas fotos, Sim. né? Porque valoriza o look, com certeza valoriza. A rede social da Mousse Semijoias está aqui na descrição do vídeo, então dá uma olhadinha lá na página deles, tem muitas opções, um atendimento de primeiríssima. A Mousse Semijoias é uma loja online, diretamente para você, mulher, e também para mulher que queira fazer uma renda extra. A Mousse Semijoias também trabalha. Para você que quer uma renda extra, né? Trabalhar nesse ramo de joias, de semijoias, né? Revendendo essas peças maravilhosas da Mousse, pode ser uma ótima oportunidade para você. Então já entra em contato, né, com as meninas da Mousse. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelas peças. Sim. E além de você usar para o seu uso pessoal, se sentir mais linda, poderosa aí no dia a dia, para compor os seus looks, você ainda vai ganhar money. Com certeza. Tá bom? Ótimas. E o empreendedorismo feminino tá aí, gente. É a nossa era, nossa época de aproveitar realmente, Com empreender certeza. e fazer a nossa independência financeira. Com certeza. Bom, Voltamos ao look inicial. Vamos voltar. Depois a gente mostra com mais detalhes no nosso Instagram. Sigam o Instagram, né, do nosso podcast. Já segue, se inscreve aqui no nosso canal. Ativem o sininho. Ative o sininho. Nossos vídeos são toda quarta-feira às 8 da noite, com vários assuntos riquíssimos aqui e também histórias impactantes sobre a maternidade, envolvendo a maternidade, né, para realmente ajudar as mamães, as tentantes, as mulheres que já têm filho grande também. Sim. Mulheres que querem, né, que ainda não têm filhos, mas estão planejando, eu tô pensando ainda, já vai se preparando, já vai ficando a par aí dos assuntos, não é mesmo? Sim, e comente, é muito importante pra gente. Vamos adorar ler os comentários de vocês, Sim, alguma dica, feedback. sugestão. Porque aqui é sem mimimi. Pode comentar que a gente vai ler, a gente Pode. vai... E você também Mas- tiver alguma convidada, eu queria tanto ver fulano, escreve aqui o nome, né? Comenta aqui, eu quero ver a minha blogueira, a minha, enfim, alguma profissional da saúde, né? Alguém que você se interesse por aquele assunto, manda sugestão aqui que a gente vai amar. Sim. E agora, sem mais delongas, Vamos apresentar ela? vamos. Ela que é conhecida como o anjo das mães que querem amamentar, que estão amamentando, que estão tendo dificuldade de amamentar, né? Vamos apresentar então ela. Vamos com vocês,
Josi Marangon. Essa palma de respeito. Josi, enfermeira, consultora de amamentação, faz a parte de furo humanizado também, né? Laser. Faz também a parte de laser na parte de mama, tudo. Se apresente um pouco mais. Primeiramente, queria agradecer o convite de vocês, tá? Fico muito feliz de estar aqui. Bom, sou enfermeira, formada na Einstein faz 11 anos. 12, vai fazer 12 anos. Mas eu já era técnica de enfermagem antes. E sempre trabalhei com crianças, com bebês. E mãe agora de 2 meninos lindos, maravilhosos, Nathan e Nick. Sim. E um tem 10, outro tem 5. E é isso, gente. Sou consultora em amamentação, faço laser terapia materno-infantil. Então, materno-infantil engloba toda essa parte da mãe, tanto na episiotomia, do parto normal, né, na parte da cicatriz da cesárea, nas mamas, que às vezes acham que é só a mama, né? Uhum. E no bebê também, dermatites, assaduras, que bacana. estomatite, auxilia bastante, ajuda bastante esse bebê a melhorar mais rápido. Tá? Legal. Então, assim, além de... Porque o povo só imagina assim, consultora peito, É. né? Né? Tem essas outras coisinhas também. E o furo humanizado, né? Que não precisa ter dor para colocar um brinquinho. Ai, que bacana. Josi, você iniciou a sua carreira, né? Focou um pouco mais nessa área da mulher, da mãe, principalmente, porque você teve algum episódio na sua maternidade que sentiu a necessidade de um profissional e, de repente, você não encontrou? Foi por conta disso ou foi uma outra caminhada? Foi um desejo pessoal? Como que foi? Ambos. Sempre gostei muito, e inclusive, como eu trabalho em UTI neonatal, sempre ali, a amamentação está sempre presente, né? Cubro maternidade também. Então, sempre estudava, lia sobre o assunto, queria saber mais, até que passei dificuldade com meus 2 filhos. Né? O Nathan, que tem 10 anos hoje, na época você não se ouvia falar que tinha laser, que tinha consultora de amamentação, era mais a fono que você buscava e tudo mais. O Nathan pegou o peito com 21 dias de vida. Nossa. Ele nasceu com 4 quilos, 250, 51 centímetros. Ele não mamava. Ele jogava a cabeça para trás e não mamava. Então, assim, foi uma dificuldade bastante exacerbada, para não dizer assim. Foi bem complicado. Chorei muito, porque sempre foi um desejo muito grande de amamentar, né? E aí, começou aí com o primeiro filho. Passou, veio o Nicolas, tem 5 aninhos hoje. O Nick chegou a ficar internado 10 dias no hospital. 4 deles foi no quarto, né? E depois na UTI também. 6 dias na UTI. E ele nasceu pequeno. Ele nasceu com 2,645. O famoso PIG, né? Eu tive um PIG e um GIG, que é pequeno para idade gestacional e um grande para idade gestacional. E aí, o Nick também, por conta do queixinho, eles nasceram com o queixinho muito para trás. Então, não conseguia fazer a pega adequada. E ele não sustentava a pega, né? E aí, dificuldade, vamos novamente, tô aqui, vamos embora, vamos amamentar. E aí, fiz o teste do pezinho master e deu galactosemia, que é uma doença metabólica que não pode ter contato com a lactose, nada disso. Então, leite materno tem, banana tem, tomate tem. Meu Deus. Então, Repeti, deu de novo. Aí, suspendeu a amamentação quando ele já tinha pegado no peito, né? E aí, eu comecei a doar leite. Para não parar a sua produção. Para não parar minha produção, porque eu falei, meu Deus, se o meu filho mais velho mamou o peito, é do mesmo pai, da mesma mãe, esse outro filho meu não tem. E eu cria naquilo. E continuava a doar o leite. Isso foi por 48 dias. A gente foi para São Paulo, fez todo o tratamento, enfim. Ele entrou num estudo da Unesp ou da USP, não me lembro, para triar todo o DNA dele de novo. Depois de 48 dias, saiu o resultado que ele só tinha um pequeno traço, que eu poderia voltar a amamentar. Ufa. Então, ele estava no leite de soja até então, né? Capaz que esse menino queria pegar o peito, né? Ai, 48 dias, né? todo o processo. O leite já tinha reduzido, porque a gente começa com uma frequência, Sim. daqui a pouco você vai desanimando, né? Ah, minha filha, mas aí foram 30 dias cravados e eu amamentei ele até 2 anos e 3 meses. Uou. Nossa. Então, assim, dificuldade eu tive com meus 2, por isso que eu falo para as mães que o início não é fácil. A gente precisa ter conhecimento. Eu acho que o conhecimento empodera muito a mulher Sim, em tudo, certeza. né? Na maternidade, principalmente. A gente muda muito na maternidade, né? E a gente tendo conhecimento sabe o que vai acontecer, né? Então, é super importante ter esse conhecimento antes mesmo de ir para o hospital, né? Sim. Para ter o bebê.
Ô, Josi, aproveitando esse gancho que você falou do conhecimento, a gente está numa era digital em que a gente tem ali num clique, a gente tem informação de todos os cantos. Você, como profissional na área, né? Não sei, você falou 11 anos já, né? Na área de enfermagem, de saúde. Antes, né, de ter esse boom digital, que a mulherada, assim, tinha informação, mas não buscava tanto e não tinha tanto acesso igual a hoje. Na prática, isso ajuda? Muito. Ajuda? Porque, assim... Mas tem dois lados aí. isso que eu ia falar, né? Conta aí. Dois lados. Porque hoje a gente tem muitas pessoas colocando nas redes sociais o que acha que é o correto, né? O que a gente tem que buscar, principalmente na área da saúde? O que é correto de acordo com os protocolos que temos, com os estudos científicos. A gente precisa estar atrelado a isso. E como consultora, eu sempre estou estudando, né, para trazer o melhor para as minhas clientes. Sim. E aí a blogueira vai lá e coloca, bum, que nem aconteceu eu numa blogueira. Eu iria falar, falei assim, nossa, eu acho que você fez um remix, né? Porque a blogueira falou de colocar casca de não sei das quantas. Aí, tipo, a enfermeira fica lá anos estudando. E assim, e não é um estudo que você, há 10 anos, estudou, parou e tá seguindo a sua vida numa profissão. É diariamente, contínuo. né? Contínuo. É contínuo. Sai, a gente vai lá, estuda. Não, mudou completamente. Por exemplo, qual a mãe que nunca ouviu da avó que precisa, para desempedrar a mama, né? Precisa estar lá no chuveiro quente e passar pente fino. Quem nunca ouviu isso? Não, atualidade, eu ouvi isso. Sabe hoje? Eu ouvi isso. Sabe hoje? E você foi me socorrer, né? É. Por conta disso. O que acontece? Ele aumenta os ductos, o calor. Aumentando os ductos, vai descer mais leite. Se já tá congestionado, o que você vai causar? Vai piorar a situação. E o gelado, ele faz o quê? Ele diminui o ducto. Sim. Então, dá aquele alívio. Então, sempre compressa fria, por favor. Anotado. Na verdade, a Josi, eu falei aqui, né, no começo, ela é considerada, assim, um anjo, porque ela ajuda realmente muitas mães, né? Eu mesmo fui uma dessas que, assim, às vezes eu postava lá no Instagram, nem era algo, assim... que eu estava buscando ali, mas assim, às vezes, ai, gente, nossa, hoje tá assim, essa e ela sempre vinha com alguma dica, assim, milagrosa. Eu falo, existem anjos na Terra, com certeza. E, assim, várias mulheres passam por muitos desafios, Sim. né, na maternidade. Eu tinha muito medo de amamentar, porque, assim, a experiência da minha mãe não foi boa. Então, ela falava, né, assim, eu sofri demais. Você judiou de mim. Ela falava, você judiou de mim. Seu pai tinha que me segurar na cadeira. Ela fala, olha isso, como que eu, né, ouvindo a minha mãe falar, que eu fazia com ela, mas totalmente, né, Já assim, tinha um bloqueio de já mente tinha ali, um não vou bloqueio, conseguir. Exatamente. Ela falava assim que o bico dela rachou em 3 partes, que eu mamava leite com sangue. Eu falava, gente, eu era terrível. Olha isso, que absurdo. Como você me amava? Não, mas assim, brincadeiras à parte, já criou um bloqueio ali na minha mente. Nossa, amamentar é horrível, né? Então, eu falei assim, gente, hoje eu falo para as mães assim, viva a sua experiência, não idealize, e o começo não crie muita expectativa, né? Porque eu busquei muita informação, e eu achava que, nossa, por eu já ter bastante informação, eu ia chegar ali e ia ser automático. Nossa, sei fazer a pega. Já sei tudo. E não é bem assim, né? Eu acho que cada uma vai passar pela sua experiência, né? De como, assim, como vai ser. Eu sempre falo assim, você tendo a informação correta, porque as blogueiras vão jogando as coisas, né? Principalmente porque hoje tem mais seguidores, as pessoas têm... Dá muito engajamento. Até brinquei ontem, falei, gente, olha só, fulano tem não sei quantos mil seguidores pra falar nada a ver, coisas assim, jogadas ao vento. Eu dou tanta informação, olha só, né? Brincadeiras à parte, a informação, você sabe o que é correto. Então, você sabendo qual é o normal, você vai saber o que não é normal. Não é normal você ter dor. É diferente de ter sensibilidade, tá? Existem mulheres que têm sensibilidade mesmo antes da gestação. Então, precisa investigar tudo isso. Por isso que tem que se preparar antes de parir. Por quê? Antes você tá ali, mais atenta. Vocês sabem, a gente acabou de parir, a gente entra em Nárnia, gente. Sim. Entra em Nárnia. Você esquece que o mundo existe, o bebê tá ali, fica aquele negócio assim, você fala, meu Deus. Eu já cheguei em casa que a mãe tava assim, olhando pro além, eu falei, meu pai, foi abduzida, né? E aí você fala, né, precisa ter essa informação antes, que depois você não vai absorver quase nada. A gente só vai tratar, às vezes, uma lesão que aconteceu. E, gente, a maioria
vamos dizer assim, 85% das mães é apego e posicionamento incorretos. Sim. A maioria, se fizer isso, se souber o que é correto, como que tem que ficar a boquinha do neném, como que tem que ficar o queixo, né? Como que é o posicionamento, né? Sempre, se souber isso, já é meio caminho andado, eu falo, até um pouco mais. Então, a Aline falou da experiência, né, que já teve uma experiência negativa, né, de cara, então já foi estudar a respeito. Sim. Então, pra quando a Lia nascesse, você já estaria, tipo, craque, né? Agora, o meu caso foi diferente. Em casa, nós somos em bastante mulheres, né, nós somos em 5 no total, e dessas 5, 3 já eram mães. Tirando a minha irmã, que teve o filho praticamente junto comigo, as minhas outras 2 irmãs já eram mães de terceira viagem. E tipo assim, elas amamentavam em qualquer lugar. Elas amamentavam pendurada no lustre, elas amamentavam sentada na janela, elas amamentavam na rua, andando, fazendo faxina, não sei o que. Então, simplesmente, elas tiravam o seio, o peito e já era. Vem aqui, criança. Então, a minha experiência, por que eu não busquei nada a respeito? Porque assim, na minha cabeça era o quê? É modinha, é luxo. Isso porque eu engravidei em 2021 e já tinha muito conteúdo sobre isso. E eu não busquei esse tipo de informação, porque eu falei, imagina, eu vou tirar o seio pra fora e minhas bebês vão mamar. Foi totalmente ao contrário. Então, eu não me preparei pra uma dor, eu não me preparei pra hora que... Por mais que a gente se prepare, a gente vê que é totalmente diferente. Mas eu acho que se eu tivesse preparado meu psicológico, ou se eu tivesse... Eu cheguei até a entrar em contato com você antes. Foi. Enquanto eu estava grávida, né? Você falou assim, vamos fazer uma... Consultoria pré-natal. Isso, a gente conversa antes e depois nós conversamos depois na maternidade, enfim. Eu não dei sequência, eu falei assim, não, vou esperar, né? Eu acho que vai dar tudo certo, e não sei o que lá, tipo... Gêmeos, gente. Não, hoje pra todo mundo. Eu falo assim, gente, uma consultora de amamentação é um investimento. Sim. Né? É um investimento. Às vezes a gente pega e compra esses cursos que ensina você a deixar o seu filho no berço durante 3 horas chorando pra ele aprender a dormir sozinho, porque cobra horrores pra ensinar dessa forma. E uma consultoria de amamentação que não chega nem perto o valor investido, né? Que é um investimento super baixo em comparação a esse tipo de curso. As mães, eu tô me colocando no meio, né? Não faz, né? Fala assim, pra quê? Imagina, é totalmente necessário, né? Então, além de você fazer um preparatório ali durante, você fala o que você tem que fazer depois. Então, tipo, é maravilhoso. Mas a minha experiência inicial, assim, foi péssima, porque eu não me preparei. Zero. Não olhava nada. 2 crianças chorando. Meu Deus, e agora? E ninguém abre a boca pra mamar? A Josi, que eu falei com ela, né? Não, na verdade... Não, eu estava em Nárnia, né? Aí a minha irmã me deu de presente. É verdade. Pra você, que é amiga, tem uma amiga gestante, a sua irmã, sua cunhada, uma pessoa querida que está grávida, dê de presente. O contato da Josi vai ficar, dê de presente. É o melhor presente. Eu vou comprar um macacão. Não. Consultora de amamentação, ela vai lembrar de você pro resto da vida. Claro, a minha irmã, nossa, a hora que ela pegou e me ligou e falou assim, Nani, marquei com a Josi, ela tá indo aí no hospital te ver. Eu já tava chorando de dor, né? Comecei a chorar de dor e de emoção. É complicado mesmo, né? Faz vale presente, Josi. Eu vou fazer vale presente. Brinco, laser eu não faço, que eu sempre falo, né? As pessoas sempre falam, você não faz na gestação? Até fiz um post, acho que ontem, falando, pra prevenir a fissura. Não, gente, por quê? Primeiro que gestante não se faz laser assim à torta direito, porque tem um bebê em desenvolvimento na barriga. Faz umas coisas pontuais só quando é boca, alguma coisa muito assim. Segundo, porque eu não posso falar que ela vai precisar de 10 sessões. E se em 2 sará? Eu só vou pegar dinheiro? Não, né? Então, assim, precisa ter uma causa para eu poder tratar com laser. Por isso eu não faço laser antes. Tá? Tá explicado. Nem para tratar. Só. Ô, Josi, como a gente comentou aqui no começo, estamos no mês de agosto, que é o mês, né? Na verdade, a semana mundial, a primeira semana de agosto é dedicada ao aleitamento materno. Agosto dourado. E aí acabou estendendo para o mês de agosto, né? O agosto dourado. Fala um pouquinho sobre essa causa e a importância dela. Eu vou pegar aqui rapidinho, porque é um texto enorme. Cada ano muda o tema. Tem um tema específico, né? Esse ano o tema Esse ano é possibilitando a amamentação, fazendo a diferença para mães e pais que trabalham. Legal. Né? A gente até falou um pouquinho de direitos, né, das mulheres no âmbito profissional, aqui com a doutora Rabi. E olha só que interessante, esse ano o tema da campanha do Agosto Dourado é sobre possibilitar mesmo a amamentação, né? Eu
assim, eu tinha bastante leite e eu conseguia Estocar. tirar em casa. Estocar, tirar em casa. Mas a minha bebê não tomava nem o meu leite na mamadeira. Que bom, ela é esperta. Mas fala um pouquinho, né, da campanha em si e sobre esse tema específico. A gente sempre ouve muito que, assim, voltou a trabalhar, desmame. Né? A gente tem isso na cabeça, desde muito pequenininha. E não, gente. Hoje em dia a gente consegue programar, né? A gente fala isso, retorno ao trabalho, né? Consultoria de retorno ao trabalho. Nós começamos a planejar ali 2 meses antes da mãe voltar a trabalhar. Faz o estoque, orienta essa ordenha, como que tem que ser feita, que horário que tem que ser feito. E aí, como que vai dar pro bebê, como vai oferecer, porque não existe só mamadeira. Existe colher dosadora, existe copinho, criança maior ainda com 4 meses, a partir de 4 meses pode ser aquele copo de bico rígido. Então, o povo só acha que existe mamadeira nessa vida, né? Não é, gente, tá? Existem outras coisas. E aí eu oriento essa mãe como que faz essa oferta, até com boneco, depois com o bebê. É sempre importante ter essa rede de apoio. Quem vai dar pro bebê participar também, né? Porque às vezes a avó, né, eu quero mamadeira. Eu não vou saber. Gente, a colher dosadora é uma mamadeira, praticamente, só que uma colher na ponta em vez de bico. É super fácil de oferecer. Então, já se programar. O que acontece? A mãe vai voltar segunda-feira, por exemplo. Aí que vai pensar. Aí ela me manda 2, 3 dias antes. Viu, eu vou voltar a trabalhar, você me ajuda? Gente, como? Primeiro que ela tá com a cabeça que ela vai voltar a trabalhar. É impossível. Aqui, O nosso emocional fica abalado. Eu falo, aqui é muito ligado. Sim. O estresse... Totalmente. Gente, porque o estresse bloqueia a saída de leite do peito. Nós temos 2 hormônios que agem bastante durante a amamentação, que é a prolactina, que faz produzir o leite, e a ocitocina, que é o hormônio do amor, que faz o leite sair do peito. Se a mãe está estressada, passou por um baque muito grande, o que acontece? O lugarzinho que a ocitocina ia se ligar para o leite sair, liga o cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí bloqueia a saída do leite. Pode estar com o peito cheio de leite e o leite não vai sair do peito. Tá? Então, como que essa mãe em 2, 3 dias vai conseguir fazer um estoque para a criança? Não vai. Então, por isso que tem que se programar. É possível. Tudo, né? Com a programação correta de como fazer. Eu, que nem eu falei, eu já amamentei o Natan até 2 anos e 1 mês e o Nick até 2 anos e 3 meses. A gente precisa se programar. Tem criança que começa a comer. Então, ofereça frutinha, ofereça comida, água, né? Não ofereça suco, né? Antes de 1 ano de idade. Então... vai oferecendo outros alimentos para o bebê. E aí a mãe amamenta antes, tira lá durante o trabalho, né? Leva a bolsinha térmica, o potinho, tudo organizado. E tem a grande dificuldade hoje é que muitas das empresas não têm um local adequado para extração de leite. Porque eu preciso de um lugar limpo, preciso ter um freezer, uma geladeira, né? Às vezes até tem o local, mas não tem um local para armazenar, né? Exatamente. Então, precisa avaliar tudo isso. Né? Mas é possível? É possível. Às vezes não precisa, às vezes vai ser mista, né? Enquanto não conseguir tirar leite, tá tudo bem. Tem a fórmula, qualquer coisa dá a fórmula. Quando chegar em casa, peito. E tá tudo bem. Você continua oferecendo o melhor alimento do mundo pro bebê. Sim. Né? E assim, essa campanha também é muito importante para incentivar, né? Aliás, o próprio propósito dessa campanha incentivar, né? A amamentação. A gente tem aí uma orientação, né, do Conselho de Pediatria de amamentação até... Homens, até 2 anos. Da ou Organização mais. Mundial. Da Organização Mundial, de até 2 anos, pelo menos, né? Fala um pouquinho sobre esses 2 anos também, porque, assim, às vezes a mãe se culpa muito, né? Por não dar continuidade na amamentação até os 2 anos. Eu mesmo... eu tive que tirar isso da minha mente, assim, né? É claro que eu gostaria, mas quando eu cheguei no meu limite, até, assim, pro meu bem da minha filha, uma união de fatores, eu decidi com 1 ano e 3 meses parar. Mas ficava aquela coisa na cabeça. Até os 2 anos, até os 2 anos, até os 2 anos. Deu 2 anos, pronto, vou desmamar agora. Entende? Então, assim, esses 2 anos é regra mesmo? Como, né? Falo na questão, assim, da saúde mesmo do bebê. Qual que é a importância desses 2 anos? É o seguinte, até os 6 meses é exclusivo, né? Que o neném só toma leite. Independente se seja fórmula ou leite humano. Então, até os 6 meses deveria ser só. E depois, se a mãe optar. Porque eu penso assim, a mãe tem que estar bem para conseguir amamentar. Não adianta colocar na cabeça, eu preciso, mas eu não quero. Então, existem mães que
elas, hoje em dia que a gente tá vivendo aí nesse mundo super moderno, trabalho o dia todo. Então, assim, amamentar demanda tempo. E aí, o que a criança vai fazer quando a mãe não fica com ela? À noite, ela vai acordar de 1 hora pra ficar com o cheirinho da mãe e ficar com a mãe. No tetê pendurado, é o chaveirinho. Entendeu? Então, aí a mãe fala, meu Deus, é a noite inteira mamando, eu não consigo dormir. Por quê? Porque ficou o dia inteiro longe, gente. O que a criança vai fazer? Vai grudar na hora que tiver com a mãe perto. E aí fala, ai, não dorme, porque amamenta. Não dorme porque não ficou com a mãe o dia todo e quer ficar perto. São coisas diferentes, né? E aí fala, quantas vezes vocês não ouviram, por exemplo, depois de 6 meses, 1 ano, sei lá, vira água. Não tem nutriente nenhum isso aí. Você acha que vai ter nutriente? Tem sim, gente. Vários estudos científicos falando de porcentagem. Inclusive, no meu Instagram, esses dias eu publiquei com relação a 2 anos, após 2 anos, o que tem de vitamina C, proteína, tudo que as necessidades diárias do bebê, tem sim. Não é água, tá? Além, né, lógico, que eu acho que, assim, bastante é a parte do afeto, né, do apego que a criança tem com a mãe, tá? Mas existe, sim, imunidade que você dá, porque assim, às vezes a mãe tem um contato lá com um vírus, uma bactéria, 3, 4 dias antes de desenvolver os sintomas. O organismo da mãe já tá produzindo anticorpos. Na hora que o neném mama, já tá passando anticorpo pro bebê. Então eu falo, como que é perfeito, gente? É muito. Né? E aí o bebê, às vezes, a mãe tá com aquele resfriado lascado, né? Mas malemar um narizinho escorrendo. Você lava lá e tá tudo bem. Lava o nariz, gente, por favor. Tá? Lava o nariz dos bebês. E então, existe sim, né? Existem vitaminas, minerais, proteína, grande parte de proteína no leite materno, desde o colostro até, né, o desmame. Existe sim. Toda fase tem a sua importância, né? Antes de 6 meses é só leite materno. Então, ele vai se adequando ao que o bebê precisa. Entendi. A gente tem, assim, um certo preconceito até, né? Às vezes, quando tem mães que optam por amamentar o filho até mais tempo, Sim, né? 5 anos até eu vi. Nossa, já vi de várias idades. E as pessoas, né, a própria sociedade comenta, né? Tem um certo preconceito disso. Fala, nossa, já tá feio, passando né? a hora já de tirar essa criança do peito, não sei o quê. Então, assim, essa é uma decisão da mãe, Exatamente. né? Então, assim, é claro que existe aquele vínculo ali, né, que é criado enquanto a criança é um bebê, mas isso durante a infância, quando a criança já é um pouquinho maior, vai ser ela com a criança, né? Sim. Como ela vai lidar com aquilo. Sim. E às vezes, muitas mães... eu vejo que, assim, tem uma pressão para você ir até 2 anos e depois tem uma pressão para você desmamar, né? Gente, é muito doido. A sociedade só pressiona a mulher, gente. Só pressiona. Misericórdia. Deixa todo mundo louco. Exatamente. Mas eu acho que, assim, tem que ser bom para ambos. Não adianta só, tem que ser até 2 anos. Não, tem que ser até quando for bom para ambos. Sim. 6 meses é o mínimo. O ideal seria 6 meses o mínimo. O ideal. Mas existem muitas mães, por exemplo, vou dar uma dica aqui agora. Mães que fazem a mastopexia, que é o quê? Cortar e levantar a mama. Certo? Nessa cirurgia são retiradas glândulas que produzem leite. E a areola é retirada e costurada novamente. Às vezes, não tem a conexão com a glândula. Às vezes, costura ali sem estar interligado. Então, a mãe produz o leite, mas o leite não sai. E como retira a glândula que produz leite, talvez não seja suficiente só o leite materno. Ela vai ter que fazer o complemento. E quanto mais recente essa cirurgia, mais complicado fica. Por exemplo, uma mãe que tem uma hipoplasia mamária, o que é isso? Na adolescência, essa mama não se desenvolveu. É uma mama normalmente com mais que 3 centímetros espaçado entre uma e outra. Ou aquelas em pêndulo. Ou a areola, às vezes, é um pouco maior até do que a própria mama. Parece que é uma continuação ali. Então, essas condições não possibilitam o aleitamento materno exclusivo. Tem que ser misto, certo? Porque o neném não vai ganhar peso, porque eu tenho menos glândulas. Então, não existe só, né? Fala, não, aquela coisa que a gente ouve. Toda mulher pode amamentar. Mentira, gente. Mentira. Então, existem mães que também não conseguem amamentar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É isso que a gente tem que entender. Você fez o que você pôde, o que você achou que era melhor fazer. Não é porque, todo mundo fala que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Porque a blogueira fez, eu vou fazer. Não. O que você, enquanto mãe, acha que é melhor pro teu filho. Ponto, gente. É assim que tem que ser a maternidade, leve. Com certeza. A gente já tem tantos pesos, né, que nos cercam, enfim. Culpa, tantas coisas. E ainda enfrentar essas, enfim,
a sociedade gritando, né? Essas pressões, assim, torna tudo mais pesado. E como a gente tá falando aqui, o emocional tem que andar junto, né? Senão o negócio parece que não flui. Sim. Né? Tá tudo interligado. Eu ia comentar agora que fugiu da minha cabeça. É um tema super polêmico. Na verdade, são vários temas polêmicos. Tudo que envolve amamentação é polêmico, né? Tudo. Enquanto você lembra. Eu participei, vai quase um ano atrás, são uns 10 meses que eu participei. Tem um Instagram focado para maternidade múltipla, né? Focado mais para maternidade gemelar, mas é para múltiplos de qualquer quantidade. E eu fiquei um final de semana com esse Instagram, contando a nossa rotina. E no final, várias mães fazem várias perguntas e você vai... E a maioria de quem faz perguntas são gestantes. E aí perguntaram se as meninas tinham mamado no peito. E aí eu peguei e falei assim, olha, elas mamaram até 6 meses, mas sempre intercalei com mamadeira. Mas, às vezes, a forma de eu falar não é igual a de um profissional falar. Uhum. Uma forma mista, igual você já falou aqui, que você faz peito e mamadeira. Eu quis ser objetiva. Gente, mãe de gêmeo. Mãe já não tem tempo. E eu respondendo aquele monte de perguntas, assim, surreal, de gente perguntando. Aí eu falei assim, foi até 6 meses, depois elas pegaram a mamadeira. E realmente foi assim. Elas faziam careta na hora que eu ofertava o meu peito para elas, né? Então elas foram parando, porque eu não consegui... isso nunca foi um peso na minha cabeça, o fato de eu não ter conseguido levar uma amamentação exclusiva para as duas. Gostaria, sim, no começo eu gostaria muito, mas depois que eu vi que era uma demanda muito insana, eu falei assim, tá bom, e mamadeira aqui, e eu não conhecia os outros métodos, eu conhecia o copinho. JV, trabalho para você. Coloca a foto das nenéns no copinho, vou mandar para você. E eu brinco que eu comentei que no primeiro episódio que as nenéns pareciam uma bêbada tomando no copinho, né? Aí uma amiga pegou e mandou pra mim e falou assim, viu? Eu achei estranho você falar que sua filha parecia bêbada. Por quê? Aí eu peguei e mandei a foto pra ela. E literalmente, porque o bebê é todo molinho, ele fica cansado, mamando. E foi no copinho. E eu nunca tinha visto. Quando me deram um copinho, eu falei, vocês são loucos? Como que eu vou dar isso? A enfermeira vai lá com toda a paciência do mundo. Uhum. Então, quando a mulher perguntou, eu falei, e aí eu recebi um monte de crítica. Eu só não xinguei ninguém, porque o Instagram não era meu. Porque, como assim você tá influenciando as mães a darem mamadeira? E eu falei, gente, mas as minhas não mamaram só no peito. E como muitas que participam, conseguem uma amamentação exclusiva. Mas eu não consegui. Então, quem consegue... legal, mas também até um certo ponto, porque depois é grande demais, já tá misturando o peito com comida aí e pronto. E para as mães que não conseguem, ou esconde isso, né? Eu nunca tive a bitolação de esconder leite, de mostrar que eu não tava dando... Enfim, sempre gostei de amamentar, mas também não deu e já era, sempre mostrei a mamadeira. Fala um pouquinho para as mães que não conseguem, porque o psicológico fica abalado. Então, por exemplo, as mães que não conseguem fazer uma amamentação exclusiva, tá tudo bem, ela vai ofertar o alimento para o seu filho, ela vai conseguir passar esse amor para a criança, mas e aí? Quando é que você coloca assim... Deixa eu formular a pergunta para ficar mais clara. Quando você pega e fala para sua paciente, fala assim, não, tudo bem, vamos ofertar, vamos fazer isso, o que fica melhor? Porque às vezes o copinho não era suficiente, né? Na sua demanda, na sua rotina. Quando que você pega e fala isso para uma mãe? Ou fala isso para quem está passando essa dificuldade agora, né? Porque não está dando conta, não consegue. Eu falo assim, que para amamentar, não basta querer, tem que querer muito, porque demanda muito da mulher. Né? Demanda demais. Porque um recém-nascido em si já demanda muito tempo. Sim. Né? E você tem um serzinho sugando o tempo todo. Na hora que você quer ter uma paz, daqui a pouco pá. Né? Então, eu sempre dou as opções pra mãe. Existem a colher dosadora, o copinho, a translactação, que é aquele que a VTube, inclusive, faz por conta da mastopexia que ela fez. Ela fez 2 vezes, por isso que não foi suficiente pra Lua. Tá? Então, ela tem que fazer esse complemento. Só que, assim, até a mãe entender o que tem mãe que fala, meu Deus, eu vou dar uma sondinha aqui, pelo amor de Deus, não tenho condição de fazer isso. Tô com mais 2, 3 crianças em casa. Então, precisa ver a realidade de cada uma. Certo? O nenê tá ganhando peso, o nenê não tá, o nenê precisa de complemento. A mãe quer, porque eu ensino também, tem que ofertar a maneira certa de ofertar a mamadeira, não é de qualquer jeito. Porque senão engole muito ar. A maneira certa de preparar uma fórmula.
né? Então, tem mãe que se sente segura quando o bebê sai da UTI, por exemplo, ordenhando e dando na mamadeira. Porque ela tá vendo o leite indo embora. Ela acha que o neném não mama, que não sabe quanto que é. A gente não tem transparente, vai sabendo quantos ml o neném tá mamando, né? E como que a gente sabe disso? Seria ótimo, né? Transparência, você marca aqui, né? Exato, não tem. Então, qual é o parâmetro nosso? Xixi, cocô e ganho de peso. E desenvolvimento adequado. Então, eu sei que o neném tá mamando super bem. Quando eu não tenho esse ganho de peso, por exemplo, o neném pode perder até 10% do peso até 10, 15 dias de vida. O neném começou a perder a mais, opa, alguma coisa está acontecendo. E fora essas duas realidades que eu falei, da hipoplasia mamária e da mastopexia, se a mãe assim quiser amamentar, existe jeito de a gente aumentar essa produção de leite e ela ficar mais tranquila. Ah, foi o momento que ela precisou, tá tudo bem, gente. Esses primeiros 15 dias é terrível para a mulher. É o hormônio que cai, é gente dando pitaco de tudo quanto é lado da família, é a casa de ponta cabeça porque ela não consegue dar conta, ela não consegue se organizar. Então, precisa ter uma rede de apoio muito bem estabelecida antes de parir. A alimentação da mãe, E né? a alimentação da mãe, que é super importante, a hidratação da mãe, o repouso. Pode parecer, assim, bizarro, mas a mãe precisa descansar. Sim. Então, às vezes, o que acontece? Fala, ó, pai, a mãe já ordenhou, ou mesmo que seja a forma, ela não tá aguentando mais. Eu prefiro que o pai deixa a mãe dormir um horário lá, diretão, e dá uma colher dosadora pro neném enquanto isso, por exemplo, aos finais de semana, pula, ela descansa um pouco mais, ou toma aquele banhão gostoso, e aí depois continua, né? Então, assim, cada mãe tem uma realidade. Você quer? Você não quer? Como vai ser melhor para você? Como vai se habituar? Eu sou consultora de amamentação, defendo a unhas e dentes do aleitamento materno, mas eu preciso que a mãe esteja bem também. Às vezes a mãe tá com uma depressão pós-parto, quer jogar a criança na parede. Vou falar, amamenta? Gente, né? Então, precisa ver cada realidade como é. É importante. O tanto que você conseguir oferecer para o bebê já foi super importante para ele. Tanto que o colosso repercute até 6 meses do neném, depois de idade, né? Então, o que eu consegui fazer? Tá ótimo, tá tudo bem, certo? E eu sempre falo para a mãe, o que o bebê precisa? Do contato físico. Precisa de colo, gente. Colo. Neném precisa de colo, principalmente os 3 primeiros meses, que é a esterogestação, né? Que ele está vivenciando. Então, mesmo que você não amamente, mesmo que você oferte mamadeira, o que você ofertar, né? Fórmula, precisa dar colo para esse neném. E eu falo com o sling, que é aquele que a gente amarra. É super bom que você fica com as mãos livres, faz o que tem que fazer. E o neném tá ali grudadinho com você, sentindo o seu cheiro. Não é só o aleitamento materno que eu construo esse vínculo. Eu consigo construir esse vínculo também com colo, com atenção, né? Cuidando do bebê e tá tudo bem. Né? Então, eu acho que é isso. Legal. E, Josi, a gente estava falando, né, da sua trajetória, né, na enfermagem, como que foi que você foi para esse caminho. Conta um pouco mais, assim, na pandemia, eu sei que você atendeu muitas mães, né? Como que foi isso? Porque a gente estava em pleno isolamento social, né? Num distanciamento, não podia contar daquela coisa toda. Como que foi essa experiência, você que está do lado, né, dos profissionais da saúde? Porque você trabalha no hospital também, Sim. né? E aí você atendia nas casas. Sim. Como que foi esse período que a gente viveu? Capotada, né? Capotava, o tempo todo sempre capotada. Mas é assim, como teve essa dificuldade, teve isolamento social, a mãe não podia sair com o bebê. A mãe não podia receber visitas, não podia nada. E aí eu ia lá para ajudar essa mãe, para dar um apoio. Então, assim, foi nesse momento que despertou. Na realidade, foi uma amiga minha, Aline, que ela teve bebê. Ela falou, você podia cobrar para fazer isso, né? Você ajuda tanta mãe aí de graça, para com isso. Começa a cobrar, se especialize. E eu comecei a estudar, em 2019 já comecei a estudar sobre a amamentação. E aí foi, uma coisa puxa a outra, né? A amamentação, mas daí vai precisar do laser, mas daí vai precisar disso, vai precisar daquilo, e você vai estudando. E aí, aí veio a pandemia. Eu falei, vou começar a atender. Porque as mães não têm quem ajuda. Às vezes, tem alguém com Covid na família, não pode ir lá ajudar. E aí? Aí eu comecei a ajudar as mães nesse período da pandemia. E assim, elas super falam, meu Deus, se não fosse você, eu não conseguiria amamentar, porque eu não posso ir pro hospital, que lá tá cheio de Covid. Sim. Como é que eu vou no banco de leite? Como é que eu vou, né? Não tem como. Então, foi assim, bem gostoso, assim, de trabalhar nessa fase, que a mãe tava lá sozinha, mas eu conseguia dar esse apoio para ela. Né? Tanto que eu dou apoio também virtual, né? Através das mensagens todas, e presencial. E eu fiz bastante consultoria online.
Que tinha mãe que tinha tanto medo que não queria nem que eu fosse lá, porque eu trabalho no hospital, né? É verdade. No trabalho não tem neonatal, gente. Meus bebezinhos não tem nada, né? Então, fiz bastante em Brasil todo, inclusive. Olha Que só. bacana. E eu consegui orientar até minha cunhada, que lá mora nos Estados Unidos, e deu super certo. Então, assim, é porque isso empodera a mãe. Quando você não tá pra fazer pra ela, você tá lá, vou posicionar, deixa eu posicionar, deixa eu fazer, nananana. Não, eu falo, ó, faz assim, faz assim. E ela vai fazendo, ela se sente empoderada. Eu consegui sozinha, olha, só falou, entendeu? É super legal também, essa parte de consultoria online, consegue sim. Né? Nossa, consegue pra caramba. Nossa, a Josi já me deu muitas dicas, principalmente no desmame. Acho que foi a última vez Foi. que você me deu umas dicas. Que eu tava desmamando a Lia e meu peito tava ficando cheio, e aquela dor, né? E eu já... Gente, quando você tá no desafio ali no Olho Furacão, parece que toda a informação que você sabe, por mais que você Vai já tenha embora, estudado, a memória, enfim, todo o seu discernimento. E aí eu com aquela dor, a dor da separação, já é difícil, Sim. né? Aquela dor de você, poxa, não vou mais daquele momento ali, né? E aí, a dor física, porque já tava empedrando tudo. E como que eu vou fazer pra parar de vir leite? E ela me deu umas dicas, assim, valiosas. Inclusive, a faixa, o top com a faixa foi sensacional. Não, todo mundo que eu conheço, eu falo, gente, eu fiz assim, deu certo. Foi dica de uma consultora, tá? Mas essa questão, assim, do desmame, já que eu entrei nesse assunto, né? Tem alguma... não é dica, assim. Eu queria que você contasse alguma experiência sua como profissional, como mãe, e também desse uma dica também em relação ao desmame, porque eu vejo que no meu Instagram, eu sempre postava a minha experiência, só que muitas mães, tipo, achavam que tinha que ser igual, né? E não é, cada uma vai viver ali com a sua criança. Tem, igual a Nani falou, que as meninas dela simplesmente não quiseram mais. Né? E eu não fui do tipo de mãe de falar assim, ai, meu Deus, você parece... Por exemplo, você já sentiu. Eu senti. Eu não, porque... Eu gostaria, não deu certo. Ai, tá bom, né? Vou voltar a tomar meu vinho. Não, eu acho legal a Josi contar, porque assim, igual ela falou, eu achei incrível, né? Que ela teve dificuldade ela como mãe, mesmo sendo profissional, ela teve uns perrengues na amamentação dela. Então, assim, tem mulheres, a gente percebe, né, que se comparam muito com o que vê na internet. Sim. Então, assim, aparece lá a blogueira toda plena, né, assim, amamentando, e fala, poxa, né, eu não consigo. Às vezes ela tem alguma questão de saúde que impede. E as mulheres têm que entender, assim, que o fato dela conseguir ou não amamentar não vai fazer ela menos mãe. Exatamente. Né? Assim como a via de parto, né, enfim... Não vai diminuir ela como mãe, né? Com certeza. Então, como profissional, né? Porque às vezes eu falando é uma coisa, mas uma visão de uma profissional falando é diferente. Fala aí pra nós. Sobre o desmame, vamos lá. Pra mulher, né, que tem todo esse hormônio agindo, produzindo leite, o desmame abrupto, ou seja, odeio aqui agora, não vou dar amanhã. Não é legal. Por quê? A tua produção mantém como se o neném estivesse mamando. O teu corpo não conseguiu entender que parou de mamar. Então, por isso que eu falo, tem que ser de forma gradativa. Às vezes demora um mês pra conseguir desmamar a criança. Porque a gente vai começando a tirar a mamada do dia, né? Dá na hora que acorda, na hora de dormir, tira da madrugada. Então, assim, pro seu organismo entender, opa, tá diminuindo, vamos diminuir aí a produção, certo? Essa coisa abrupta, aí dá engurgitamento mamário, obstrução de ducto. Então, pra mulher... Seria interessante se ela conseguisse programar. Falando, já tá dando... eu vou amamentar, por exemplo, até 6 meses. Vou amamentar até 1 ano. Tá, como que eu faço? Procurar ajuda mesmo. Tem todo, né, o passo a passo pra fazer. Que não seja da forma abrupta. Porque isso não é bom nem pro bebê e nem pra vocês, né? Mulheres e mães que estão amamentando. Então, o organismo tem que entender que você está desmamando, que está produzindo menos leite. Aí o povo fala, não, mas tem aquele remedinho que você toma e ó... Eu vi muito isso! É um bombardeio, gente, de hormônio no teu organismo. Pra quê? Pra quê? Não é? Então, assim, vamos fazer devagarzinho, né? Pra que correr? Meu Deus do céu, é tão gostoso, tá acabando, aproveita, né? Um pouquinho ali. Agora, tem mães que não. Ou mãe que passou por cirurgia, alguma coisa que teve que ficar muito tempo separada do bebê, a gente tem que tratar essa mãe. Aí eu tenho que tratar com medicamento, porque é uma coisa muito específica. Agora, quem tem a oportunidade de fazer gradativamente, é melhor para ambos, né? Acontece de ser de um dia pro outro, não quero mais, chega, ficou a noite inteira acordado, não vou dar mais.
né? Existe. Mas daí tem as consequências. A gente tem que tratar depois o engurgitamento mamário, tem que colocar faixa pra apertar, porque daí ela não distende mais, não consegue distender mais, então a gente dá uma bloqueada ali. Mas aquela mãe que tem tendência à obstrução de ducto, tem que tomar um cuidado. Então tem que ter esse acompanhamento, né? Nossa, mas olha só, que bacana, né? Só nesse início de conversa que nós tivemos, já tem 3 situações que as mães podem ter a consultoria. Porque o que acontece? Eu imaginava que a consultoria de amamentação era o quê? Pra amamentar. Só amamentar. Não. Olha, a consultoria antes, né, do parto, ou ali no pós-parto, que, querendo ou não, é um período bem crítico. No retorno ao trabalho, Sim. né? E no desmame. Sim. Que bacana. Eu imaginava só que era Do começo no ao começo. fim. A amamentação de uma forma toda, né? E no durante também, porque ela falou de uma coisa que eu lembrei agora, que eu tive. Que é a obstrução do ducto. E aí aparece uma bolinha, né, no bico do peito. Tem uma dor. Gente, é uma bolinha assim, ó, branquinha. Parece que não é nada aquilo. Eu falo, mas é uma dor que vai assim, ó, por dentro. Lá no cérebro. Como que pode? É uma coisica assim, ó, e vai pegando você toda. É horrível. E até eu descobri o que era aquilo, né? E aí, acho que eu comentei lá nos stories, já veio a Josi Anjo, né? Isso daí, você tem que fazer isso. Gente, eu nem lembro mais. Olha como que é as coisas, eu nem lembro mais. Começa a Eu esquecer, lembro da né? dor. Eu lembro da dor. Mas, assim, quando ela me deu a dica, foi tão assim, ó, que eu já nem lembro mais como foi. Porque, realmente, gente, ajuda muito a consultoria. Eu tenho, assim, várias amigas que tiveram experiências diversas com a amamentação. E, a maioria fala, como que resolveu? Consultora. Mas essa obstrução tem vários motivos, né, que pode acontecer. Eu acho que o meu era do sutiã, que eu usava Apertado. um sutiã muito apertado. Até hoje eu tenho essa mania de usar coisa sutiã justo. Não é bom Top. pra você. Na verdade, eu gosto não é nem do sutiã, do top bem justinho. E isso atrapalhou. E Nossa. aí deu um... Bloqueou, né? bloqueou. A descida do leite ali ficou parado. O leite que ficou no peito parado começa, né, a ficar... Eu falo assim, ele é líquido, ele começa a ficar viscoso e em pedra, de verdade. Então, eu preciso manejar essa parte do engurgitamento mamário para depois manejar a parte da obstrução. Porque daí obstruiu porque ficou lá, vamos dizer assim. Era líquido, como água, ficou como um leite condensado e depois virou um leite em pó, praticamente, né, lá dentro do peito. Então, não consegue sair o leite do peito. A gente tem lá de 15 a 20 furinhos. Um que entope, você sabe a dor que foi. Então, é uma parte das glândulas ali que está produzindo que não está conseguindo sair. E aí vai aumentando e a dor vai latejando. Sim. Então, precisa desobstruir esse ducto e, pasmem, eu peguei inclusive, amiga que trabalhou comigo com obstrução de ducto de repetição. Até depois do desmame ela tem obstrução. Até hoje, ela desmamou o menino dela já faz o quê? Um ano? Nossa. Meu Deus. Eu falo, meu Deus, você foi premiada. Eu vou levar você para estudo, vou levar para o povo da consultoria nacional. Porque, meu pai, nós estamos até com medicação e tudo mais, mas obstrui que é uma maravilha. Então, ela já aprendeu sozinha a desobstruir. Ela foi comigo, eu falei assim, porque, meu Deus, você vai estar aqui a cada semana? Né? Então, você aprende aí. Eu tô puxando aqui na memória, eu lembro que tinha um protocolo, né? Tem. Às vezes fala assim, faz isso. Se não funcionar, você faz isso, A gente vai tentando. Né? Um deles é o quê? Posicionar o queixo do bebê pro lado que tá obstruído. Pro lado que tá endurecida a mama. Né? Amamentar em posição de 4 apoios, que literalmente é de 4. Eu lembro dela. Esse daí pra mim foi mais difícil. Eu falo, será que é isso mesmo? Eu tô entendendo certo. Por conta da lembrando gravidade, agora. né? Da gravidade que auxilia. E depois tem os outros protocolos para realmente, né, desfazer aquele leite que tá mais endurecido. E o laser também, que pode ajudar, né? Em último caso. Mas é complicado. A obstrução de ducto é uma das coisas, mas vocês não têm noção de tanta coisa que a amamentação pode dar, né? De presentinho. Se acontecer alguma intercorrência. Várias coisas. Inclusive, mães que têm, não sei se vocês já ouviram falar, fenômeno de Renault, que é quando perde a circulação no mamilo. O mamilo fica branco. E aquilo dói demais. Nunca ouvi falar e já até arrepiei. Existe a hiperlactação, que é o excesso de produção. O neném engasga, o neném que vomita demais. A hipogalactia, que é a produção, né? Às vezes entrou com algum complemento, aí a mama vai entendendo que não precisa produzir a quantidade de leite, e aí tende a desmamar mesmo. Mas temos o dimmer,
várias, N coisas que a amamentação pode trazer. E falar, consultório de amamentação, você pega posicionamento. Não, gente, tem que estudar pra caramba. Caramba, meu Deus, parabéns. Josi, ó, quando estamos grávidas, já começamos a ouvir muita coisa referente à amamentação, né? Sim. Na verdade, um pré, né? Ai, passa esponja vegetal no seio. Caiu por terra. Toma sol no bico no seio. Algumas dicas, né? Aqueles pitacos, né? Que a gente ouve desde o comecinho. Então, vamos por partes. Durante a gestação. Bucha vegetal. Não, nem a pau. Misericórdia, caiu por terra já faz um vendo, tempão. mãe? Aquelas- Ó, um tempão já caiu por terra. Ai, ai. Sol. Tomar sol nas mamas. Não vai deixar seu mamilo mais resistente. Tá, e agora uma pergunta. O que deixa? Ou nada? Eu ia falar mais Teu uma. organismo, quando você fica grávida, fica a mama dolorida, descobriu que tá grávida, depois o que vai acontecer com a tua areola e teu mamilo? Vocês lembram da diferença? Sim, Escurece. ele começa a escurecer. Onde tem mais melanina, o que acontece? Fica mais resistente. Então, teu próprio organismo já faz isso. Eu ia falar mais uma, passar o próprio leite. Ótimo. E isso é uma dica que até hoje, por quê? Porque tem anticorpos, tem várias coisas ali que ajudam a cicatrizar. Ninguém dá nada. Mas os atendimentos online que eu não consigo fazer laser, eu próprio leite após cada mamada e a rosquinha. Pelo amor de Deus, não usem concha de amamentação, absorvente, que tudo isso, pelo amor do pai, faz ficar úmido, quentinho, aí o leite descendo naquela concha ou no Eu absorvente. acho até meio anti-higiênico. É, aquilo. aí- Não, a Josi chegou no hospital, Ah. aí ela falou assim, Cláudio do céu, mas já manda alguém levar embora esse negócio. Era as conchinhas. Aí eu até falei pra ela, falei assim, mas tá limpinha, tá esterilizada. Não, não é isso. Então tem as rosquinhas, existem prontas, tem como fazer com fralda, vai trocando. Eu até dei uma dica esses dias atrás no Instagram pra colocar, nem que for um carefree na parte de baixo, pra absorver esse leite em excesso. Mas deixa lá livre, deixa, né? Deixa ele. E durante a gestação ainda, eu ouvi falar pra passar o mesmo óleo que eu tava passando na barriga, passar no seio. Algumas pessoas falaram pra passar no seio todo e algumas pessoas falaram pra passar somente em volta, porque ele cresce muito e começa a dar Hidratação. estria, enfim. Isso, ok, menos no mamilo. Menos na areola e no mamilo. Pode hidratar, normal, não tem problema nenhum. Mas nada, por quê? Não sei se vocês veem aquele parecendo espinha ao redor Sim. da areola. Aquilo lá chama tubérculo de Montgomery. Pra que ele serve? Pra hidratar a tua areola. Como que ele hidrata sendo um monte de... Ele vai eliminando... Achei ele- incrível isso. Ele vai eliminando como se fosse... Sabe o couro, o cabelo da gente não dá oleosidade e tipo tudo mais? sebinhos, E aí vai hidratando toda a tua areola e o teu mamilo. Então não há necessidade de passar nada. Inclusive pomada. Gente, não passa. Agora eu ia falar, depois que nasceu, o mamilo machucou. Pomada, porque já me indica... Manejo adequado, pegue posicionamento, vê se a criança não tem nenhuma disfunção oral, linguinha presa, tá fazendo a sucção inadequada, o vácuo não tá certo, né? Às vezes precisa entrar com osteopatia, precisa entrar com fono para readequar essa musculatura da boca do bebê, não só a consultora. O posicionamento adequado, a pega e só leite e rosquinha. E se o precisar, quando tá demasiado, laser. Então, o bico tá lá todo em carne viva, a criança tá mamando leite com sangue, nada de pomada. Nada. Pra que serve a pomada? Ela é uma hidratante, certo? Ela é lanolina. Lanolina a gente passa onde? Não é? Então Pra hidrata. hidratar. Então você vai hidratar a areola. Vai hidratar. Que nem tá Não uma coisa cicatriza? seca. Não cicatriza. Ele hidrata. Se tiver muito ressecado, se a pessoa não passar o próprio leite, porque o próprio leite serve até para hidratar. Tá? O que acontece? Como a gente tem de 15 a 20 furinhos lá no mamilo, quando você passa aquela pomada grossa, oleosa, ela pode tampar a saída do leite e dar uma obstrução de ducto. E fora, quando o nenê vai abocanhar, ele vai o quê? Escorregar, porque é oleoso. E aí vai só no mamilo. No mamilo não extrai leite, vai começar a perder peso, a mãe vai produzir menos leite e desmame. Então, né, tem os nossos colegas aí de consultório que adoram, né? Pomada, Não, isso mas... que eu ia falar. Hoje, a gente tem... Você vai na farmácia,
Um combo. leque ali de coisas. Eu mesma que eu assim, nossa, tem o absorvente, tem a concha, tem a pomada, tipo, vários Sim. itens, Tem mamadeira assim. pra isso, mamadeira anticólica, A mamadeira... mãe, a mãe no desespero acha que é um parque de diversões, aquele Exatamente. setor ali da farmácia, né? Fala assim, nossa, meus problemas estão resolvidos, está aqui em algum cantinho pendurado. Só vão começar. É. Não tá resolvido. Então, e tudo causa a mesma sequela. Exato. Desmame. Desmame. Exatamente. Então a gente acha que tá ali, nossa, fazendo que nem as mães. Tipo, até me dá pojadura que é a descida do leite. Gente, não tem mágica. A mulher vai vivenciar isso. A mama vai ficar pesada, quente, né? Algumas mães não percebem isso. Tem umas mães que passam meio que ileso, mas vai ficar pesadona e vai ficar mais quente e dolorida. Não aguenta nem relar. Então, o que aconteceu? Tava lá com o colostro, a glândula, daqui a pouco vai tuf, né? Aumenta muito de tamanho. Aumentou, vai aumentar o tamanho da mama e vai ficar mais pesado. Então, acontece uma inflamação fisiológica. O organismo, é esperado isso. Tudo que aumenta de repente, né? Inflama ali fisiologicamente. O que não posso fazer? Água quente, tacar a bombinha, que as mães adoram fazer isso, né? É incrível. O peito tá cheio de leite, mas não sai. Não, gente, tá na pojadura, meu pai amado. Tá em transição do colostro pro leite. Então, o que a gente tem que fazer? Massagem sucinta, levinha. Já cheguei numa casa que o pai tava fazendo assim, no TT da mãe. Meu Deus. Eu falei, para, por favor. Você não sabe a dor que ela tá tendo. E ela fazendo uma cara. E ele lá, não, tem que fazer o shake. Eu falei, filho, tudo bem de fazer o shake. Mas o que é segurar aqui e fazer leve, sabe? Leve. Leve. Por quê? Quando a gente faz esse muito forte, faz a massagem, aquelas massagens. Você já viu aquelas mães que ficam... Parece que vai arrancar o peito do lugar, meu Deus do céu. Não, você faz microlesões. Os capilares de sangue ali se rompem. E aí acontece uma inflamação que pode gerar até mastite. Entendeu? Então é o quê? É massagem leve, pôr o bebê pra mamar, deixar a areola flexível, molinha, pôr o bebê pra mamar e compressa fria depois. Como é essa compressa fria? Agora eu vou dar uma dica. Agora, dica de vale ouro, tá? Antigamente a gente tava colocando repolho, lembra da técnica do repolho? Você já ouviu falar? Não, eu nunca ouvi. A gente estava colocando repolho, mas agora a gente agora saiu um novo protocolo da BM22, que é da Associação Internacional de Aleitamento Materno, e saiu com relação a mastite, engurgitamento mamário e várias outras coisas. E o que eu faço? Até lá no hospital, fiz ontem, inclusive. A gente molha uma fraldinha de pano, 2 fraldinhas de pano, molha, coloca... a mãe em casa, ela pode colocar numa tupperware com gelo e água gelada e deixar lá um pouquinho torcer e abraçar a mama, menos na areola e no mamilo. E no hospital, como tem frigobar, eu coloco 2 compressinhas molhadas num saquinho, coloco dentro do freezer e a mãe faz esse processo. Que às vezes o neném fica internado mais que 5 dias lá, né? Então, ajuda. A mãe fala que é um alívio instantâneo. Olha só. Porque o gelo, ele já bloqueia um pouco a dor. Sim. E a inflamação diminui os ductos, então diminui o inchaço e a inflamação. Ajuda demais. Ajuda. Nossa, e a massagem é a coisa mais maravilhosa da vida. Não. Dá um alívio, né? Fica muito. molinho, né? Nossa. E a ilibiterapia, que é um que a gente faz, não lembra que eu fiz aqui no punho? Sim. Você fica lá, né? Né? Porque relaxa tanto a ilibiterapia. Então, ela também ajuda muito no inchaço, quando tá em apojadura. Eu não gosto de fazer muito aqui, na mama. Se eu fizer ilib, ele já vai agir de dentro pra fora, né? E aí as mães gostam de fazer o quê? Quando tá lá estourando. Por bombinha. Ainda mais aquelas uma parecendo buzinho de sorveteiro, que arranca até a alma. Você já viu? Sim. Ai, machucou. Nossa, misericórdia. Daí você fala, pai amado, né? Então, não. Bomba de ordenha é indicado em que casos, tá? Quando eu quero aumentar minha produção de leite depois da pojadura. Antes da pojadura, só tem a indicação de um bebê o bebê foi pra UTI, tá? Um bebê que foi pra UTI e um distanciamento da mãe. E a mãe precisa manter essa produção. Apenas antes da pojadura, que é a descida do leite. Depois, se eu quero aumentar essa produção de leite, se esse neném não consegue mamar e eu preciso tirar o meu leite para ofertar para ele, aí tudo bem. Mas tá? não tem que esvaziar um pouco, Josi, porque assim, o seio fica igual uma bexiga cheia. Por conta da pojadura, você tá falando? Isso. Ou depois? Então, logo que desceu o meu leite, ficou literalmente uma bexiga, né? Bem... Gêmeos, né? O organismo se preparou para 2. E a boquinha da criança, tipo assim, uma já era prematuras, preguiçosas assim, né? Sonolentas, né? Então não pegava. E a hora que era pra pegar, o seio tava muito esticado.
Então, eu lembro que você até pegou, me ordenhou um pouco, falou assim, ó, tá vendo que agora a auréola tá mole? Agora é a hora. Sim. Então, Às nessa vezes situação, você consegue consegue, tira um pouco e Sim. depois que coloca. Mas a bombinha, o que acontece? Ela tem o tamanho adequado, o funil dela, você tem que medir o teu mamilo. Porque às vezes você coloca teu mamilo maior, e aí você coloca no funil menor, aquilo vai machucar, vai dar um trauma. Então tem tudo isso. E as mães compram qualquer uma que a fulana indicou, que a ciclana indicou. E tem que saber também qual é o formato correto para o teu mamilo. Eu aluguei uma maquininha. Ah, essa E é boa. no local que faz a locação, tem vários Bocais. formatos. Então é por isso que começaram a fazer um monte de pergunta. Por isso. Que Por isso, bacana. sim. É por isso. Então, assim, eu falo assim, da ordenha manual. Eu prefiro que seja manual quando é a pojadura, descida do leite. Porque eu consigo dar um alívio ali na areola pro neném pra ficar mais elástico, pro neném conseguir abocanhar, inclusive prematuro, né? E, do que eu tacar uma bombinha ali. Agora, neném não mamou, não tá mamando, e eu preciso ofertar o leite, a pojadura veio, tá, eu vou massagear primeiro, bem. Aí depois eu vou colocar a bombinha, não vou deixar eternamente aqui. Até eu sentir um alívio, a mama ficou mais tranquila, e aí eu vou ofertar esse leite pro bebê. Um neném que não tá conseguindo vir pro peito. Então, tem que avaliar o contexto, tá? Sim. Sabe, eu tenho a certeza absoluta que, claro, foi uma junção de coisas que eu não consegui levar adiante a amamentação das meninas. Foi até 6 meses? Foi, mas foi aquela coisa, né? Tipo, de repente, uma vez peito no dia e o restante foi tudo mamadeira, alguma coisa nesse sentido. Mas, eu acho que o que levou principalmente a isso, na hora elas mamavam, aí eu queria congelar, porque eu queria, já que é pra ofertar mamadeira, alguma coisa assim, que seja meu leite. Menina, quando eu tinha o tempo de tirar, eu não tirava. Eu capotava, eu acordava com o seio tudo de fora, com meu marido, amor, você dormiu aí. Então, não deu tempo de tirar. Então, foi bastante fórmula por conta disso. Então, eu acho que o que levou a isso, tipo, a hora que a mãe tem aquele tempinho... Ela quer dormir. Ai, gente, então, literalmente, a mãe tem que querer e querer muito. E assim, eu não me sinto menos por isso, de falar assim, nossa, eu não conseguia, o meu momento não era o meu momento do banho, o meu momento era quando eu estava deitada na minha cama dormindo. O banho era de 5 minutos correr, porque muitas mães falam assim, é o meu momento de relaxar, é o meu momento do banho. Não, o banheiro não era meu lugar de paz. Eu queria dormir. Sim, né? 2 ainda, né? Sim, mas eu acho que até algumas mães, assim, que tem um bebê só, porque a criança, é tudo novo ali pra todo mundo, né? Então deixa a gente meio surtada, louca. E o descanso é essencial. Então, acho que o que eu não consegui levar adiante foi porque eu queria dormir mesmo. E aí, a maquininha ficava lá, só me dando oi. E eu não conseguia tirar com uma frequência legal. E aí, o meu leite, consequentemente, ele foi começando a diminuir bastante. Aí, as meninas tomaram gosto, né? Da mamadeira, a quantidade e tudo mais. E foi cômodo por um lado, né? Foi cômodo. E tá tudo bem, tão saudáveis, perfeito. Sim, são maravilhosas, por sinal. Né? São lindas. Ai, JV, põe uma foto delas, por favor. Ai, gente, aprendi tanto. Olha, também vi que muita coisa também eu fiz errado. Mas no final deu tudo certo. Lá no resultado final, enfim. Consegui ali tá aí até saudável. um ano e 3, graças a Deus. Pretendo, caso, né, eu tenha novamente, pretendo amamentar, agora já com outras dicas super valiosas da Josi. Vale muito a pena, gente. Tá vendo como vale a pena investir numa consultoria? Olha, eu tive essa preocupação de fazer uma consulta pré-natal com pediatra, acompanhamento, tudo antes, mas da amamentação, não. Olha só, e hoje eu descobri que vale a pena, né? Coloca na listinha de prioridades. E mesmo berço, não. Falem aí sobre berço. Quem nunca, gente, comprou um berço e nunca usou? Vendeu intacto. Ou usava só pós-banho pra trocar o neném. Pra tirar uma foto, né? Não, eu ainda consegui usar o berço. Consegui, mas assim... Não, prioridade. Eu achava que ia usar mais o berço. Ali até usou, mas eu achava que ia usar mais. A gente abandonou. Aqueles mini berços do lado da cama, gente, são the best. Não. No início, né? Mas antes, mas antes de nós irmos para os finalmentes, né, do nosso podcast de hoje, vamos falar agora de um patrocinador aqui incrível e delicioso, por sinal. O Milkshake Mix.
Gente, quem é que não tem aquela lembrança de infância? Vamos criar memórias afetivas com os nossos filhos em um lugar gostoso, descontraído e delicioso, né? Que criança não gosta, que família que não gosta, que pai, que mãe, ou a mãe que quer tirar ali um descanso, né? Deixa as crianças com o pai, corre ali no milkshake com uma amiga. Com certeza. A gente já provou aqui. O Júnior também tá de prova, que ele também já provou. Toda a galera. É muito gostoso. Passa lá, a gente vai deixar, né, nos dados aqui embaixo, o endereço, o horário de funcionamento, para vocês irem lá com a sua família. Tenho certeza que vocês vão amar. Então tá Isso. super recomendado aqui por nós. O Milkshake Mix, que fica localizado no posto piloto, né? A galeria ali. E também tem a Casa do Milkshake, que é das mesmas pessoas, né? Que fica localizado no centro. Ele tá dentro do horário, ele funciona dentro do horário comercial. E o Milkshake Mix, ele fica até as 10 da noite, todos os dias. É isso aí. Muito obrigada, Milkshake Mix. Obrigada. Bom, vamos lá então para as nossas... A gente sempre faz, já virou tradição aqui do nosso pod. Pedir para você dar uma mensagem para as mães, né? Seja em relação à sua experiência pessoal e também profissional, porque eu acho que não separa, né? Faz parte do que é a Josi. Mas deixar uma mensagem mesmo para as mamães que estão nos assistindo. Vamos lá, então. Mamães, pensem sempre em vocês também, em primeiro lugar. Muitas mães se esquecem que existem e fica só pensando no bebê. Você precisa estar bem, né? Essa loucura do puerpério faz com que a gente só pense no bebê. E aí a mãe tá lá, precisando ser cuidada, precisando de um afago, de um carinho. E o povo tudo, ai, quero neném, fica bosta. E tira a foto, a mãe nem quer, né? Então, cuidem-se. Quer fazer o cabelo? Vá. Né? Quer fazer a unha? Faça, sabe? Quer comer uma coisa diferente? Ai, eu me privei, por exemplo, a gestação toda de comer comida japonesa, por exemplo, eu amo. Aí eu me privei. Gente, vai lá e pede pro marido comprar. Eu até falo quando eu vou nos atendimentos, o que você quer comer? Foi a primeira coisa que eu fiz. Olha lá. Quando é verdade. Real oficial. Aí eu sempre falo, o que você quer comer? Aí a mãe pega e fala, ai, queria um chocolate. Eu falei, ô marido, você não pode pegar um chocolate lá? Às vezes elas comem o chocolate, dá aquele, relaxa, o leite desce. Gente, é uma coisa assim, esse negócio tem muitos mitos com relação à alimentação e amamentação. Então, pode comer de tudo sim, mas moderadamente, né? Então, curtam, porque vocês vão ter um recém-nascido por 28 dias. E não mais. Passa muito rápido. Eu sei que é cansativo, eu sei que a privação de sono é trash. Mas passa muito rápido. Então, é 2 anos um neném no colo, depois eles não querem mais colo. Tá? Tem o meu lá de 5, de 10. É só beijinho, abraço. Vai pegar no colo. Ai, mãe, né? Então, passa muito rápido. Eu li do Piaget, não sei se vocês conhecem, sim. né? Aquele texto que ele postou falando sobre a infância toda, enfim, que nós temos, no máximo, 12 natais para passar com os nossos filhos próximos. Que diminuiu. Eu tinha lido que era 13, agora... 12, bem, porque a adolescência começa, os filhos não querem saber, né? Que é aí a amizade. Então, 12. Vocês têm noção que são 12? 12 natais para passar ali do ladinho do seu filho, pertinho como criança. Depois tem toda uma vida que eles vão viver, né? Eu falo que eles são águia. A gente cria ali no ninho, depois eles vão voar sozinho. Então, aproveitem. Você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Entendeu? Sim. Então, não... Ai, é porque isso... Porque... Não, eu sou a melhor mãe que meu filho poderia ter. Tá? Põe isso na cabeça de vocês. E o resto flui tudo. Que a maternidade seja leve. Não leva uma maternidade ali com culpa. Ai, porque eu queria parto normal, foi cesárea. Porque eu queria amamentar, não consegui. Não, gente, você fez o melhor que você pôde. Os dois estão bem? Ponto. Eu sempre falo isso. Vocês dois estão bem? É isso que vocês querem? Pra mim tá ótimo, gente. A criança tá com saúde, a mãe tá bem aqui, ó, mentalmente. Que às vezes a mãe tá ali por fora, externou ali que tá tudo ok. Mas a mãe tá com um monte de coisa aqui emaranhada na cabeça. Procurem profissionais capacitados. Eu sempre falo, né? Não tem como... Corre pedir ajuda, gente. Corre pedir ajuda. Não sofram. Que hoje a gente tem tanta coisa aí disponível, né? Pra tratar tudo que tem direito na amamentação. Então, não sofram. E sejam felizes sempre. Deus abençoe. Palminhas para essa fala, por favor. Olha que animação. Não, Que isso? Tá vendo, gente? Olha o conteúdo que essa mulher trouxe aqui, o tanto de conhecimento, anos de estudo, experiência, para chegar uma pessoa num podcast aí e falar e soltar uma baboseira
de que enfermeira vai pro hospital pra... Olha, eu não gosto nem de falar isso, mas me doeu quando eu ouvi. Porque só quem é profissional da área sabe o que viveu, né? A gente falou aqui da pandemia. E a gente sabe, eles que estavam ali na linha de frente, o tanto que foi... Se para nós já foi difícil, imagina eles que estavam ali na linha de frente, ali dessa batalha. E todos os dias, né? Todos os dias você não sabe o que você vai encontrar ali, né? Exatamente. Um corre insano, né? Não. Uma correria louca. Tem churrasco, tô de plantão. Não sei o quê, aniversário. Você pode me avisar 30 dias antes pra eu pedir na escala? Natal, Ano Novo, enfim, aniversário, todo dia vocês estão lá, né? Cumprindo ali, colocando a saúde de vocês. Cuidando do amor de alguém. E exatamente. cuidando da nossa saúde, né? Que é o nosso bem mais precioso. Sim. Então, valorizemos esses profissionais, né? A gente precisa que eles sejam cada vez mais valorizados, porque realmente não é uma profissão... Toda profissão tem os seus desafios, mas uma profissão que realmente coloca a sua saúde ali, vamos dizer, em risco, porque você está num ambiente ali totalmente exposta, por mais que tenha todos os cuidados e tudo mais, né? Precisa ser valorizado. Não, precisa. E o que a Josi falou é lindo, né? Maravilhoso. Eles estão cuidando do seu amor, né? Tá cuidando do amor de alguém. E não é o amor deles, é o de alguém. Então, valorizem, respeitem. E aqui toda a nossa admiração e agradecimento a todos os profissionais da saúde e principalmente os enfermeiros. Porque nós sabemos que eles correm para lá e para cá, são eles que fazem acontecer. Claro, tem os médicos, mas os enfermeiros estão ali, ó, para tudo. Aí os médicos, eles fazem a avaliação específica, mas os enfermeiros fazem um corre, assim, gigantesco para tudo ficar nos conformes. E não merecem ser destratados, não merecem vir com piadinhas externas, porque viu em tal canto, porque... Não, merecem todo o nosso respeito e admiração. E se a enfermeira quiser ir trabalhar com a unha feita, arrumada, parabéns para ela. Porque com certeza. Gente tá aqui, a gente fala tanto de empoderamento feminino, da mulher poder, enfim, fazer o que ela quiser, ser o que ela quiser e tudo mais. Meu, a autoestima da mulher, a gente fala tanto sobre a autoestima da mulher se arrumar e tudo mais. Aí a mulher vai arrumada trabalhar, né? Passa ali uma maquiagem, faz a unha. E aí, isso não significa que ela tá indo pra catar alguém, né? Meu Deus do céu, não. Exatamente. Totalmente desnecessária e errada essa fala. Enfim, não concordamos. Mas fica aí, né? Toda essa reflexão aí, essa mensagem que a gente passou aqui com todo esse conteúdo de hoje. Por isso, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque a gente vai ter muito conteúdo ainda aqui para compartilhar com vocês, conteúdo de valor, porque é isso que a gente quer trazer. E olha, a gente tá aprendendo muito, né? A gente quer trazer conteúdo aqui para ensinar as mamães, mas a gente tá aprendendo aqui. Cada episódio é cada coisa que a gente fala, gente, como assim? Como assim? Eu não sabia. Exatamente. Então, muito obrigada, Josi. Eu que agradeço vocês pelo convite, tá? A gente segue lá também, que tem bastante dica no meu Instagram, viu? Vamos deixar na descrição. @josimarangon, tá? Isso, e precisando do serviço da Josi, chama ela lá, né? Que ela tem um atendimento, assim, impecável. E não é só um atendimento relacionado à amamentação em si, gente. Acaba que, às vezes, sendo uma coisa até emocional, né? Sim, muito, muito, muito. Tem que acolher, né, a mãe. Eu falo que ela tá nesse momento, o acolhimento que faz toda a diferença, né? Ela saber em quem ela pode contar quando ela precisar. O acolhimento, falou tudo. E agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, né? Como já disse, não deixe de se inscrever e comentar também, né? Manda sua dúvida. Compartilha com uma amiga, né? Que tá passando por essa fase. Ou não também, para ter conhecimento, gestante, para quem tá querendo desmamar. Então, tipo, é a fase gestante, é a fase pós e até o desmame. Então, compartilhe com uma amiga e comente. Deixa seu like, ativem o sininho. E até o próximo vídeo. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.